Reforma tributária vindo aí, imposto de herança mudando, e o investidor cada vez mais com dúvidas dos impostos que podem vir aí, principalmente na questão da herança. Meu nome é Felipe Fontana, sou especialista em investimentos e a gente aqui vai bater um papo com estratégias sobre planejamento fiscal, planejamento tributário, sucessório, que vai ser fundamental ao longo do tempo. E hoje aqui, pessoal, a gente vai bater um papo sobre uma estratégia, uma modalidade, até para a gente economizar imposto numa questão de herança, de sucessão, que se chama previdência privada. E aqui a gente vai bater um papo, pessoal, sobre previdência privada estratégica, aquela ferramenta essencial de eficiência fiscal, proteção patrimonial e até sucessão off inventory para o investidor de alta renda. Você sabe que cada vez mais a gente tem buscado estratégias baratas, interessantes, e uma delas ela é tão simples que qualquer investidor pode fazer, que é a previdência privada. A gente vai bater um papo aqui sobre essa estratégia e como é que a gente pode melhorá-la ao longo do tempo e pagar menos impostos, né, pessoal? A gente sabe que hoje, quem não se planeja na questão fiscal, a gente deixa uns 20%. No caso da herança, né, advogado, cartório, e a previdência privada é uma estratégia mais interessante. E uma da visão estratégica para o investidor, pessoal, que a gente tem que ter uma análise além da aposentadoria, né? Porque o qualificado, principalmente a previdência privada, não é um mero complemento da aposentadoria, mas um veículo até sofisticado de gestão global do patrimônio, né? E a gente consegue gerar uma certa infraestrutura, né, permitindo a gente transitar aí entre renda fixa, ações. Então a gente pode ter numa carteira vários fundos de previdência, pode botar 50% da carteira em renda fixa, 20% em multimercado, 10% em ações, até criptomoedas hoje e tem. E aí tem uma questão até de uma vantagem que a gente vai falar aqui, de uma eficiência fiscal, outras questões, que são os três pilares fundamentais aqui, que é a eficiência fiscal. Hoje não tem come cotas na Previdência, isso é interessante, que tem nos fundos normais, e uma alíquota mínima de 10% de IR no longo prazo. Só vocês terem uma ideia, uma aplicação normal hoje, o IR é 15%. É desse patamar, não adianta. E na Previdência a gente consegue chegar a 10%. Uma sucessão ágil, né, gente, onde você tem uma atribuição direta aos beneficiários sem necessidade de inventário. Então acontece alguma coisa, a pessoa falece, até uns 30 dias já está na conta dos herdeiros que foi informado. E existe uma possibilidade também de um diferimento fiscal de até 12% da renda bruta. A gente vai bater um papo aqui. Isso é interessante, pessoal, porque a gente consegue, juntamente na Previdência Privada, uma blindagem e sucessão patrimonial, né? E muitas famílias aí têm utilizado essa. E uma das delas, pessoal, é o poder sucessório do VGBL. Quem não sabe, existem duas formas, né? PGBL, VGBL e o Vida Gerador Benefício Livre. Ela tem uma certa isenção de TCMD e causa mortes. O que isso quer dizer? TCMD é aquele imposto de transferência, quando a gente transfere alguma coisa para alguém. Nos imóveis a gente tem normal isso aí para quem faz sucessão. E aqui, né, uma votação da STF de 11-0, né, o VGBL ele tem natureza jurídica de seguro de pessoa. E por isso ela não entra no inventário, porque é um seguro, né, gente? Então, está pacificado pelo STF e tem uma certa isenção do TCMD. Então, até 30 dias, né, os herdeiros acabam recebendo esses valores aí na conta. E aí um dado bem interessante que a gente começa a bater um papo sobre isso é a diferença, né, gente, entre o inventário versus previdência VGBL. Para ter uma ideia, hoje a incidência de TCMD vai de 4 a 8%. Na reforma tributária, a gente tem a possibilidade de até ser mais, tá? Dependendo do valor. E a previdência privada, como a gente vê aí na primeira linha, isento conforme jurisprudência pacificada do STF. Prazo de liberação de liquidez, muitas vezes no inventário normal é meses ou anos. Na previdência privada até 30 dias. A seguradora vai lá
e paga honorários e custas processuais, como eu comentei, 5 a 20% do valor do patrimônio, a média, tá, que o pessoal deixa na herança. Né? E aí a previdência privada é só comunicar a questão lá do informações que é necessário para liberação e já passa para os herdeiros. É interessante, você pode dividir percentuais por vários herdeiros, o percentual que você quiser. Então, é muito interessante nessa questão e uma estrutura importantíssima, todo mundo tinha que ter. E aí, senhores, uma estruturação interessante, existe o PGBL e o VGBL, que a gente falou. Para quem é que vai utilizar o PGBL, senhores? Indicado para a declaração completa do imposto de renda e contribuinte INSS, RPPS, e a gente consegue abater até 12% da renda bruta anual tributável. Esse vídeo meu aqui que eu falo bastante sobre PGBL, estratégia para pagar menos imposto com PGBL. Tem um vídeo meu aí no meu canal bem interessante que a gente fala desses 12%, né? E a tributação, claro, incide sobre o valor total. Então, se você juntou lá 500 mil reais, você vai pagar 50 mil, 10% do valor total. Só que em juros sobre juro, ao longo do tempo até empata, tá? Com o VGBL, porque o rendimento em si, com o tempo aí, 20, 30 anos, o juro composto, ele é uma máquina de fazer dinheiro, né? E a outra forma, VGBL, né? Indicado, né? Para quem já atingiu os 12% no PGBL, que vai continuar fazendo o VGBL, e a isenção de TCMD na sucessão e liquidez imediata aos herdeiros. Isso é fundamental, tá, gente? Uma estratégia muito boa e barata que todo mundo deveria ter. Tributação no resgate unicamente incide somente nos rendimentos, tá? Então, estratégia muito boa. Essas são as duas formas de PGBL e VGBL. E aqui a gente faz uma simulação, né, senhores, do PGBL, isso é um vídeo meu que eu falo sobre isso, né, mas aqui a gente coloca, né, para quem aí ganha 500 mil reais, uma renda bruta anual tributável, quando você aporta no PGBL 60 mil reais, vamos dizer assim, até 12% da sua renda você pode utilizar para PGBL, e aí você não vai pagar mais dos 500 mil, 27,5, tá? Você vai pagar em torno aí de 440 mil, porque você consegue diminuir, né, aqueles 12% que você transformou em previdência. Você pode fazer algo mensal, tá? 60 mil dividido por 12, aí fica o quiser fazer um aporte no final, ele é bem aberto. E no final você praticamente faz uma economia de 16.500, tá? Que você, em vez de dar para o governo, você está transformando isso em previdência. Então, é uma estratégia muito interessante, né? Para quem paga muito imposto, utiliza até 12% para bater, transforma isso em renda futura, né? Em ativos futuros, que a previdência existe essa possibilidade grande. E aí tem também um pouco questão dos tributos, né, gente? Até 2 anos, como ela é uma aplicação para longo prazo, a gente não pode ficar negociando muito vamos dizer assim, resgatar. Apesar que agora existem algumas regras que a gente pode resgatar no curto prazo, mas a previdência sempre é algo para a gente não mexer nos próximos 5 anos, 10 anos. Então a gente consegue 2 anos, quem quiser resgatar 35% de IR, 2 a 4, 30, 4 a 6, 25, isso vai até acima de 10 anos, a menor alíquota do país é hoje não 10%. Só para ter uma ideia, do Tesouro Direto a gente paga 15%, né, ou CDB, né, a partir de 2 anos, tudo, e o Previdência ela fica em 10% do rendimento. Então, muito boa essa estratégia também para o longo prazo, questão tributária, né, de impostos, né? E aí existem umas vantagens operacionais exclusivas assim de previdência, que tem ausência de come-cotas, né? Diferente dos fundos de investimentos tradicionais, a previdência não sofre o recolhimento semestral de IR, conforme os fundos de renda fixa, liquidez, multimercados. E tudo isso a gente faz ao longo do tempo, a gente vê que isso faz muita diferença, tá? Porque esse montante diferido ele fica rendendo juros sobre juros. Então, para 20, 30 anos, existe muita diferença de ganho, né, do que para quem paga o come cotas, né? Uma outra vantagem, gente, é uma portabilidade gratuita. Migrar entre os fundos gestoras de primeira linha sem resgatar os recursos. Isso aí é um ganho tributário fantástico. Por quê, pessoal? Imagina uma situação
onde você existe uma possibilidade, né, de você quiser transferir uma aplicação para um fundo mais de ações. Eu captei um belo de um valor, estou com R$ 1 milhão de previdência, eu quero pegar 50 mil e colocar no fundo de ações, porque o cenário está bom. Você faz no mercado normal de fundos, que se não for previdência, você resgata, vai ter que pagar o imposto de 15% e refazer a aplicação em outro fundo. Se quiser cansar do fundo de ações, resgata e volta para o mercado, você paga o imposto. Previdência não, tá? Previdência você faz a portabilidade, não precisa pagar o imposto, então você pode fazer isso várias vezes, quando quiser, respeitando um prazo aí de 60 dias, né, da troca, mas você faz quantas vezes você quiser e só vai pagar o imposto no momento que você utilizar o recurso. Então, isso é um ganho tributável, um ganho simplesmente do juros sobre juros, faz total diferença para quem pensa uma carteira aí de longo prazo, né? E outra também é uma arquitetura aberta, né? A arquitetura aberta, acesso às melhores gestoras. Hoje, os principais fundos que estão nas plataformas estão com previdência também. Então, muito interessante essa estratégia aí, essa arquitetura em previdência privada. E efeitos sobre juros, né? 22% ganho patrimonial adicional em 15 anos proveniente do diferimento de come-cotas, né? Então, quando você passa ao longo do tempo, o come-cotas, ele te come semestralmente, desde a primeira vez, e se trabalhando em 15 anos, são 22% aí de ganho a mais que qualquer outra aplicação, né? Então, muito bom, todo mundo deveria ter uma previdência privada, ou estilo PGBL ou VGBL, até para um ganho de aposentadoria no longo prazo, né, pessoal? Então, estratégia combinada de PGBL mais VGBL, trabalha com uma ideia do PGBL para quem quer aportar até 12% da renda para ter uma restituição no outro ano, reinvestimento da restituição, o valor restituído pelo fisco é aportado diretamente em plano VGBL, você pode fazer um outro plano de previdência com esse valor que sobrou, os aportes excedentes do PGBL, todo o valor que ultrapassar os 12% do PGBL, você pode utilizar no VGBL para uma blindagem sucessória ao longo do tempo, e eficiência total, união do benefício fiscal de curto prazo, a blindagem do imposto de herança de longo prazo. Então, protege, gente, paga menos imposto no PGBL, tendo essa restrição, e o VGBL você protege sem precisar aí o imposto de herança, se você só tem isso na previdência privada, né? E jornada de alocação da previdência que a gente faz para todo mundo, pessoal. Primeiro passo, né? Coloca na sua mensagem aqui, você quer que a gente entre em contato com você, coloca o seu e-mail, os meus dados estão aqui. Primeiro passo é a gente fazer um diagnóstico fiscal, mapeamento da renda tributável, modelo de declaração, se ela é completa, simplificado, toda a estrutura familiar. Depois disso, gente, a gente faz um combo, né? Uma calibragem dos percentuais exatos de aportes em PGBL, até 12% da renda, e direcionamento do excedente ao VGBL, né? E depois uma escolha do regime, né? Optar pela tabela regressiva ou progressiva, né? Regressiva é sempre mais interessante porque a gente sempre trabalha com longo prazo para pagar 10% ao longo do tempo. Depois faz uma análise principalmente de sucessão e liquidez, indicação dos beneficiários diretos e revisão periódica dos fundos estratégicos. Isso é fundamental porque a gente já bota os percentuais para todos os herdeiros no caso de falecimento, né, do dono da Previdência. Então a gente faz todo esse levantamento aí. Fundamental, né, pessoal? A visão dos grandes gestores do mercado, eles falam que o planejamento tributário e a eficiência sucessória são tão relevantes para a construção do patrimônio líquido quanto a busca pelo alfa dos investimentos, pessoal. Isso aí é fundamental até para a gente poder pensar numa estratégia, a gente buscar cada vez mais altos rendimentos. Isso é um detalhe muito importante, tá? Não adianta a gente buscar altos rendimentos se a gente vai deixar 20%, né, para o fisco ou para cartório, advogado lá no final da vida, quando a gente vai passar esse recurso. Então, você conseguir montar uma carteira com planejamento tributário, você faz um plano sucessório, é muito mais
assertivo. Então não é um trabalho do assessor só de buscar melhor LCI, LCA, mas sim tentar desenhar um melhor planejamento tributário para você nesse caminho. E, pessoal, conto com vocês. Vocês querem utilizar essa análise para a gente fazer otimizar o seu patrimônio, chama a gente da Visem Capital, tem o meu contato aqui nos comentários, né, desse vídeo, felipe@visemcapital.com, meu telefone, e vamos tentar desenhar essa infraestrutura para vocês da melhor forma de previdência privada. Já estamos aí praticamente fazendo para vários clientes e você também pode fazer aqui na Visem Capital, junto comigo, a melhor forma do seu planejamento tributário e sucessório da sua carteira. Me chama, vamos organizar a sua carteira e fazer com que a gente faça um bom planejamento para você. E previdência privada todos deveriam ter na sua carteira de investimentos. Muito obrigado.